Salmo 81, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. O salmista chama o povo a se reunir e adorar ao Senhor. Mas neste momento, o mensageiro do Senhor recebe uma mensagem especial de Deus e a transmite ao povo. A ocasião é uma das festas prescritas no calendário de Israel. Porém, o texto não diz qual delas. Os versículos 5 a 7 e 10 dão a entender que se trata da Páscoa, mas a menção da lua nova e da lua cheia, versículo 3, indica a festa das trombetas ou tabernáculos. O ano religioso judaico tem início no mês de Nissan, março, abril, e nosso calendário, durante o qual é comemorada a Páscoa, Êxodo capítulo 12. O ano civil começa com Tisri, setembro, outubro, o sétimo mês do calendário religioso, durante o qual é comemorada a festa das trombetas, primeiro dia. No 10º dia é comemorada a festa dos tabernáculos, do dia 15 ao dia 22. Levíticos 23, 23, 44, Números capítulo 29. O primeiro dia corresponderia então à lua nova, e o 15º dia à lua cheia. As trombetas mencionadas no texto não são as trombetas de prata, Números capítulo 10, mas o shofar, o chifre de carneiro, do tipo usado em Jericó, Josué capítulo 6. Isso argumenta em favor da festa dos tabernáculos, apesar de ser possível também que Asaf tenha juntado as festas da Páscoa e dos tabernáculos, pois são duas festas relacionadas. A Páscoa comemora a libertação da escravidão no Egito, e tabernáculos celebrava o cuidado de Deus por seu povo durante os anos que vagaram pelo deserto. Tabernáculos também era uma festa na qual todos se alegravam pelas colheitas. O Salmo nos traz à mente três aspectos diferentes da verdadeira adoração. Primeiro, louvar o nome do Senhor, Salmos 81, do 1 ao 5. O líder convoca a reunião com o povo, versículo 1, os músicos, versículo 2, e os sacerdotes, que deveriam tocar as trombetas, versículo 3. Na lei do Antigo Testamento, encontramos tempos prescritos de adoração, o sábado semanal, as festas anuais, etc. E ocasiões de adoração espontânea, como, por exemplo, a derrota dos inimigos. Tanto um quanto o outro são essenciais para a adoração equilibrada, e ambos devem concentrar-se na bondade do Senhor. Se toda adoração fosse pessoal e espontânea, haveria diversidade, mas faltaria unidade. Se, no entanto, toda adoração fosse realizada somente de acordo com um calendário, haveria uniformidade, mas faltaria diversidade. Nessa ocasião foram usados instrumentos e vozes para adorar a Deus. A nação é chamada de Jacó, Israel e José. Versículos 4 e 5. Jacó e suas esposas constituíram a família, e José preservou a vida dessa família no Egito. Deus chamou Jacó de Israel, que quer dizer, lutaste com Deus e prevaleceste. Gênesis 32, 22 ao 32. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Salmos 81, do 6 ao 10. A última oração do versículo 5 deve ser traduzida por ouvimos uma voz da qual, até então, não tínhamos conhecimento, referindo-se à mensagem enviada por Deus e registrada nos versículos 6 a 10. Em algum ponto da celebração da festa, um sacerdote recebeu a mensagem de Deus e a proclamou ao povo.
A ênfase desse salmo é sobre ouvir a palavra de Deus, versículos 6, 11, 13. Salmos 95, do 7 ao 11. Hebreus capítulo 3. A cada 7º ano, na festa dos tabernáculos, os sacerdotes liam o livro de Deuteronômio ao povo, e é possível que a ocasião descrita aqui fosse um desses anos sabáticos especiais. Deuteronômio 31, do 9 ao 13. E observe a ênfase em Deuteronômio em ouvir a Deus, Deuteronômio 4, 1, 6, 10, Deuteronômio 5, 1, Deuteronômio 6, 3, 4, Deuteronômio 9, 1. É muito bom cantar louvores a Deus e orar, mas se desejamos que Ele nos ouça, devemos antes ouvir o que Ele tem a dizer. O Senhor lembrava seu povo com frequência do livramento sobrenatural da escravidão no Egito. Versículo 6. De seu poder que havia realizado tal feito, e de seu amor que o havia motivado. Também os lembrava da aliança que havia aceitado no Sinai. Versículo 7a. Deuteronômio 5, 2, 3. O povo que ouvia essa mensagem não estivera no Sinai, mas a decisão de seus antepassados era um compromisso que se estendia a seus descendentes. A mensagem de Deus também lembra como o povo não confiou em Deus em Meribá. Êxodo 17, números 20. Na festa dos tabernáculos, os sacerdotes derramavam água no templo para comemorar esses acontecimentos. João 7, 37 a 39. O Senhor enfatizou que não aceitaria que seu povo adorasse ídolos. Versículo 8, 9, Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 4, Deuteronômio 4, do 15 ao 20. O que os falsos deuses das nações vizinhas tinham a oferecer a Israel? Abre bem a boca e te encherei. Versículo 10. Terceiro, obedecer à vontade de Deus. Salmos 81, do 11 ao 16. A adoração e o serviço andam juntos. Mateus 4, 10, Deuteronômio 6, 13. O que significa que devemos seguir as ordens de Deus. Porém, a nação não obedeceu à palavra de Deus, e ele precisou destruir todos do povo de 20 anos para cima. Números 14, 26. Mas essa atitude de surdez espiritual e de desobediência deliberada persistiu, mesmo depois que Israel entrou na terra prometida, conforme encontramos registrados no livro dos Juízes. Salmos 78, 10, 17, 32, 40, 56. O maior julgamento que Deus pode enviar é deixar que seu povo consiga exatamente aquilo que deseja. Romanos 1, 24, 26, 28. Se seu povo tivesse obedecido o Senhor, teria cumprido as promessas de sua aliança e o teria abençoado com proteção e provisão. Deuteronômio 28, 15, Levíticos 26, do 17 ao 20. Levíticos 26, do 27 ao 31. Quando desobedecemos ao Senhor, não apenas sentimos a dor de sua disciplina, como também percebemos as bênçãos que Ele tanto deseja nos dar. O Senhor tirou a água da rocha para Israel, mas estava preparado para tirar mel da rocha para lhes dar. Deuteronômio 32, 13. Enviou o maná do céu, mas teria lhes dado o mais fino trigo. Se, versículo 13, é uma palavra pequena, mas acarreta sérias consequências. Deuteronômio 5, 29, Deuteronômio 32, 29, Isaías 48, 18, Mateus 23, 37. Das palavras mais tristes que se podemos dizer ou escrever, as mais tristes são essas. Poderia ter sido, mas não chegou a ser. John Greenleaf Whittier. Das palavras mais tristes que se pode dizer ou escrever, as mais tristes são essas.
Poderia ter sido, mas não chegou a ser.